gente fala sobre o presidente Lula, que vetou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Explica para a gente essa história, porque está ficando um pouco confusa aqui. Qual a razão do veto do presidente e quais são os setores que vão ser afetados diante disso? Olha, Adriane, eu me arrisco a dizer que o presidente Lula deu um tiro no pé ao vetar integralmente essa lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento até 2027. Ele prorrogou, já está no Diário Oficial da União, aliás, ele vetou integralmente essa lei, já está no DOU, no Diário Oficial da União. E o que a gente sabe, uma fonte nossa lá no Palácio do Planalto, nos disse o seguinte: depois de uma cerimônia que teve lá no Planalto, Lula e Haddad se encontraram no gabinete presidencial a portas fechadas. E nesse encontro, Lula falou que concordava com Haddad. O ministro já chegou a dizer que o projeto de lei é inconstitucional. Oficialmente, o que acontece? O presidente Lula, ele quer evitar gastos públicos, aumento de despesas para cumprir aquela meta de zerar a dívida pública em 2024. As medidas estipuladas por essa lei devem gerar um impacto de 18 bilhões de reais. Então, para impedir que tenhamos esse impacto de 18 bilhões de reais, Lula decidiu vetar integralmente a lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento. Essa lei já tinha sido aprovada no Congresso Nacional. A lei já existia desde 2012, mas ela perde a validade agora em dezembro. E os parlamentares aprovaram a prorrogação até 2027. E o que diz o texto? Ele fala o seguinte: os empregadores, em vez de pagar o INSS de 20% do salário dos funcionários, vai pagar uma alíquota que varia de 1 a 4,5% da receita bruta. Segundo os parlamentares, isso é o suficiente para manter a manutenção dos empregos. Por quê? Porque em vez de pagar impostos, os empregadores vão ter dinheiro para contratar pessoas. Essa medida se estende para municípios que têm até 142 mil habitantes. Então, essas duas medidas, segundo o Congresso, garantem 1 milhão de empregos. Mas, segundo o Planalto, vai gerar um prejuízo de 18 bilhões de reais. Nós ouvimos um economista que deu uma opinião um pouco mais de especialista sobre esse assunto. Vamos ouvir. Vem se mantendo essa decisão de forma positiva, beneficiando 17 setores. O Congresso, inclusive, aprovou, prorrogando até 2027, está dependendo da sanção presidencial. No entanto, caso não seja sancionado, as implicações serão negativas, não só para o mercado de trabalho, gerando demissão, como também para a economia, gerando inflação. Portanto, é uma decisão difícil, porque o governo necessita arrecadar mais em função do novo arcabouço fiscal e deve ser sancionado, sim, pelo menos por agora, colocando certos limites de vigência dessa decisão em função de uma justiça tributária, porque tem outros setores que não fazem parte dessa medida. Bom, daqui a pouco está previsto um pronunciamento do ministro Fernando Haddad. Ele viajou para São Paulo e lá do escritório dele ele vai atender a imprensa. Não vai ser uma coletiva, não vai ser possível fazer perguntas para o ministro. É somente mesmo um pronunciamento e depois, rapidamente, ele já se fecha para a imprensa. Esse pronunciamento deve explicar oficialmente o motivo pelo qual o presidente Lula vetou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. E por que eu disse que o presidente Lula deu um tiro no pé? Porque ele é do Partido dos Trabalhadores e com esse veto integral ele coloca em risco o emprego de 1 milhão de pessoas. Lula também foi eleito com a promessa de valorizar o trabalho formal, a carteira assinada, a abertura de empregos, até que ele estava indo bem. A gente já sabe que o governo federal gerou mais de 1 milhão de empregos neste ano. Depois desse veto, fica difícil dizer que o presidente Lula está defendendo a classe trabalhadora. Volto com você, Adriane. É um discurso de uma forma e uma execução de outra. E quando se marca coletiva, na verdade não é coletiva, né? É só um anúncio, é porque não quer dar explicações. Porque aí a pessoa fala o que ela quer, o que ela bem entende, ela não se abre a questionamentos, né? Não abre a possibilidade de jornalistas, por exemplo, tentarem entender melhor. Vai ser o dito pelo não dito e pronto.
Não abre a possibilidade de uma discussão, de um questionamento. Simplesmente, ó, veto, pronto, é desse jeito e eu vou falar o que eu quero falar. E se alguém me quiser perguntar, não pergunta, porque eu não vou responder. É isso que se faz quando se marca um anúncio, quando se convoca a imprensa apenas para dizer o que bem entende e não haver a possibilidade de questionamento. E quando se faz isso? Quando está fugindo de responder, quando é algo que pode criar polêmica, quando é algo que pode deixar numa situação que cause algum tipo de constrangimento ou alguma saia justa, né? A gente já viu isso acontecer outras vezes, né, Igor? Sim, é complicado essa situação do presidente Lula. A classe política até chegou a aconselhar o presidente de sancionar o projeto de lei, porque pegaria muito bem para os eleitores dele, para os cidadãos mesmo. Mas ele preferiu seguir o que disse a equipe econômica. Nós não podemos gastar mais porque a gente precisa zerar a dívida pública. É uma situação um tanto difícil para o presidente, mas ele deveria levar em consideração a classe trabalhadora. Nós estamos no fim do ano e muita gente já está com medo de perder o emprego. Não vai ser o melhor Natal da vida de 1 milhão de pessoas. São 17 setores da economia, os 17 que mais empregam, não foi levado isso em consideração. O presidente Lula, para cumprir promessas de campanha, gastou muito lá no início do ano. E agora, para zerar as dívidas públicas, pretende fechar 1 milhão de empregos. Na prática, é isso. E voltamos a estaca zero, né? Que se gera 1 milhão e acaba com 1 milhão, não, voltou ao patamar zero, né? Obrigada, Igor, por sua participação. Vamos acompanhar como vai ser esse pronunciamento do presidente e se de repente ele muda de ideia, né? Porque a gente tem visto também os recuos com a repercussão negativa de algumas decisões, recuos de decisões presidenciais ou de ministérios.